Fala, palmeirense. Você não deve estar muito contente com o Palmeiras, não, né? Eu não tô. O Palmeiras jogou muito mal contra o Mirassol, o empate 1-1, essa retomada de temporada, né? Do campeonato, do calendário nacional do Palmeiras. Não, calendário continental, vamos dizer, porque tem Libertadores também. Mas, antes de qualquer coisa, se você não é inscrito ainda no canal Diego Iwato Marada, pô, se inscreve lá, não custa nada. Pra gente é muito importante que você se inscreva, isso muda, vai mudando o patamar do nosso canal junto com o YouTube. Conseguir essa monetização, você vai me ajudar com isso. E pro nosso trabalho, de modo geral, pro nosso trabalho crescer, pra gente poder fazer as coberturas. Não tive no Allianz hoje por uma questão pessoal minha. Estarei no domingo contra o Atlético Mineiro, mas foi até legal ter visto pela TV. Tive a oportunidade de acompanhar os pós-jogos, né, dos canais de Palmeiras e dos próprios canais, canais convencionais de televisão, né, e a coletiva do Abel ver também pela. Estaria vendo lá, mas é legal ver pela TV Palmeiras. Subir essa cadeira um pouquinho, que eu acho que o enquadramento fica melhor. Aí, ficou melhor. Camisa do Leeds United, time que eu escolhi torcer na Inglaterra. Mas vamos falar de Palmeiras, que é o que interessa, né? Quem quer saber do Leeds? Bom, o Palmeiras também tá difícil querer saber. Cara, a coletiva do Abel foi sincera, né? Ele colocou ali claramente que o Palmeiras precisa jogar melhor em casa, assumiu, até porque não tem como brigar com o óbvio, né? Brigar com o resultado também não dá. 1-1 contra o Mirassol é um resultado ridículo, péssimo, para um time que disputa o título. Nada contra o Mirassol, que tá fazendo a sua parte. Mas o Palmeiras não pode perder ponto em casa da maneira que perde, muito menos para time que é, assim, por melhor que seja campeão do Mirassol, é um time que não deve chegar ao fim do campeonato brigando por título, né? Por conquista, enfim. Não dá para o Palmeiras perder ponto no Mirassol. Mas mais do que o resultado, né? Esse futebol patético do Palmeiras, futebol sem imaginação alguma. E aí eu chego aqui ao o título do vídeo, cara, que a situação do Palmeiras é complicada porque você não vê. O Palmeiras, é incrível o que eu vou falar. O Palmeiras investiu 500 milhões e tá faltando peça. O Palmeiras não tem as peças que precisaria ter para mudar a situação. O Palmeiras não tem um meia de criação, o Palmeiras não tem jogadores com características de mudar o que o Palmeiras está desempenhando. Hoje o Palmeiras, a melhora do Palmeiras passa pelos jogadores que aí estão, desempenhando melhor as funções que eles conseguem fazer, mas eles não vão conseguir mudar. Não tem, os jogadores que estão no elenco hoje não tem característica da mudança necessária, de criação de jogada, de aproximação. E o meia, que mais se aproxima disso hoje, tá indo embora, que é o Richard Rios. Então a perspectiva do Palmeiras não é positiva. Né? Se você olhar agora, eu continuo acreditando que não tem outra saída que não seja paciência, é tentar ver se esse time se encontra, mas se você parar para pensar, assim, tirando melhorar o que está sendo feito, se o Palmeiras precisaria passar por uma revolução tática na sua maneira de jogar, encontrar uma maneira de entrar tabelando, de criar alternativas de jogo, né? O Palmeiras é um time que ele se entrega facilmente aos problemas impostos pelos adversários, né? Ah, estão marcando a saída do Palmeiras? Beleza, vamos dar chutão. Em 2025, 16 de julho de 2025, 17 de julho, quando você tá vendo esse vídeo, o Palmeiras tá vivendo de chutão. Ah, mas quando eles marcam a saída aqui, a gente tem que dar chutão. Pô, será? Não dá pra sair de outro jeito? Não tem outra maneira de jogar esse jogo? É muito pouco. É muito pouco. E as respostas do Abel, elas vão muito na direção de que ele sabe que é muito pouco e que ele não tem a resposta, né? Quando o Capelani da Bandeirantes pergunta pra ele: investimento de 500 bilhões, papai, o Palmeiras não engrena, talvez seja a pior versão desde a sua chegada. Ele começa a falar que, basicamente dizendo assim, olha, vendemos porque eu fiz um grande trabalho. E daí? Não dá pra viver do que foi. É uma situação, é claro que o Abel tá lá defendendo a própria pele, defendendo o próprio emprego, e não vem com esse papo de que ele não precisa, não, que nem o Vitor Pereira aquela vez. Você sabe quanto eu tenho no banco? Tem um montão no banco. Mas o Abel é movido a vencer, então ele não tá contente, nem com o montão no banco dele, ele não tá contente, a gente sabe disso. O problema é que eu não vejo nesse elenco, com as peças que tem, ele achar a reviravolta. Vamos lembrar do pior ano recente do Palmeiras, que foi 2023, foi aquele ano que perdeu o Dudu e o time começou a desmanchar, ele tirou o Arthur de um lado para o outro, enfim, o Palmeiras não tinha o que fazer, mas ele tinha
o Luiz Guilherme, ele tinha o Endrick, ele tinha o Kevin no banco. E ele mudou o time. E ele tinha o Breno Lopes no banco, por incrível que pareça. E ele teve a coragem de mexer no que precisava e mudar o time. Ele tem essa coragem agora? Será que ele tem essa coragem? Ele tem uma peça que pode alterar tudo? O Sousa é esse cara? Não é. Olhando assim, não é. O Alan como meia, será que ele vai escalar? O Alan também é o cara de pisar o jogo? Não é. O cara de pisar o jogo é o Richard Rios, e esse cara tá indo embora. Né? Então a perspectiva do Palmeiras não é boa. As respostas do Abel foram evasivas, pelo menos ele reconhece que o time jogou muito mal. Ele fala que o problema do Palmeiras é o Allianz Parque, e aí a questão é, o Allianz Parque por quê? Foi feita essa pergunta, por que o Allianz Parque? Ele fugiu, não soube responder, e o fato é que é o Allianz Parque porque todo time vem aqui, oferece resistência ao jogo do Palmeiras, e o Palmeiras não consegue jogar de outro jeito, e o Palmeiras se perde. O Palmeiras perde para si mesmo, não aquele chavão, o Palmeiras perde para si mesmo, não, o Palmeiras perde pontos para os adversários que não deixam o Palmeiras jogar. No sentido, o Palmeiras perde para si mesmo no sentido de não ser capaz de criar alternativa diante das dificuldades que lhes são impostas. É muito pouco que o Palmeiras está jogando. É muito pouco. O Palmeiras não tem direito de jogar esse futebol. E nós estamos falando aqui em 10 dias começa a decidir Copa do Brasil com o Corinthians. Com esse futebolzinho aí não vai passar não. Não vai passar não. Porque além do futebol ruim, você percebe que os caras também estão vendo que a maneira como está sendo pedido para o Palmeiras jogar não rende, né? Não dá certo e eles não veem uma mudança, não veem uma criação. O jogador também começa a ficar desesperado. Fala, pô, cara, esse modelo não está funcionando. Não vai mudar o modelo? Não, vocês vão ter que acertar. Cara, o Arsenal, o repertório está fraco. O repertório está fraco. Fala a verdade, o repertório nunca foi o forte, né, do Abel. O forte do Abel era a execução. Era saber executar bem o necessário, né? Mas o repertório nunca foi muito vasto, né? E agora é um repertório que, além de não ser vasto, ele não funciona nas poucas hipóteses que o Palmeiras tem ali de jogo, não funciona e não tem essa peça no elenco para dar a reviravolta necessária. O prognóstico não é bom, a perspectiva não é boa, né? O Palmeiras está chegando quase em agosto, né? Faltando o último trimestre do ano, né? Vai entrar agora no último trimestre, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Daqui a pouco entra no último trimestre, acabando o segundo trimestre. E o time evolui muito pouco. O Palmeiras fez um mês de maio muito bom, fez alguns jogos bons na Copa do Mundo e acabou. E o Palmeiras não consegue. Tem alguma barreira que impede o time de jogar bola. O Palmeiras não tem meia. O Veiga não é um meia de pensar jogo e não tá bem tecnicamente. O Felipe é um meia de lado, também não é um cara de pensar jogo. O Maurício é um meia também de dar velocidade, não é um cara de parar e pensar o jogo. O cara que para, pisa na bola e pensa o jogo é o Rios. E o Rios tá indo embora. Então a perspectiva não é boa. Não é boa. Eu acredito ainda que a única maneira de Palmeiras esperar alguma coisa dessa temporada é imaginar que o Abel vai encontrar o ajuste. Mas não tá no repertório dele o que eu entendo que seria necessário. Mudar a maneira do Palmeiras jogar totalmente. O Palmeiras com a bola no pé é muito previsível. O Palmeiras contra-atacando é muito, muito melhor do que atacando. Mas com a bola no pé, o Palmeiras é muito previsível. E eu não vejo por onde o Palmeiras vai mudar essas peças. Vamos lá. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, comentar, contar para os amigos. Queremos chegar em 10 mil no jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores contra o Universitário, no dia 21 de agosto. A gente quer bater 10 mil seguidores até lá. Conto com você. E vamos falar do jogo contra o Galo aqui que vem? O Everton vai jogar. Não sei se o Giai volta, senão vai ser o Mike mesmo. Vai ser o Fux pode jogar apesar do empréstimo. O Gomes vai jogar também. Piquerez vai jogar também, né? Aí vai jogar no meio o Aníbal. O Rios talvez já não jogue. O Rios talvez já tenha feito sua despedida do Palmeiras hoje com aquela enfiada pro Veiga dar assistência pro gol do Facundo, né? E deve jogar o Martínez, talvez, ou o Lucas Evangelista. Não sei se ele entra com o Veiga ou se ele entra com o Maurício. Né? Vai entrar aí Facundo, Felipe,
E aí temos o problema na centroavance. Ele não tem nenhum dos dois, né? Aparentemente, o Vitor Roque saiu colocando gelo na panturrilha, pode ser que ele não jogue. E o Flaco Lopes levou um cartão besta, tá suspenso. Chutou uma bola aí numa falta invertida, enfim. Ah, cabeça cheia, hein, cara. Que ressaca pra recomeçar a temporada. Vamos lá, domingo tem mais jogo e eu vou estar aqui e vou estar esperando vocês aqui, beleza? Até o próximo vídeo.